Presente aqui. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 3. Bendito seja o Senhor. Efésios capítulo 3. Tudo nos prepara para a participação na ceia do Senhor. Efésios 3, glória a Jesus. Senhor amado, que a Tua palavra entre em nossa vida, entre no nosso cotidiano, na nossa forma de pensar. Senhor amado, queremos uma operação profunda da Tua palavra em nossas vidas. Senhor amado, queremos ser transformados naquilo que até hoje ainda não fomos. Senhor amado, queremos cada vez mais parecer com Jesus. Queremos cada vez mais de Ti, cada vez menos de nós. Senhor, clamamos, então, manifesta o Teu poder. O Evangelho é o poder de Deus. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, vamos ficar com a palavra do Senhor aberta, que nós vamos lendo aos poucos. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia. O apóstolo Paulo, servo de Deus, chamado pelo Senhor para levar a palavra, Romanos 1,10, ele dizia assim: eu sou devedor, tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto a gregos quanto aos bárbaros. Chamado pelo Senhor, ele tinha um senso interior. 2 Coríntios 5 ele diz assim, aliás, 1 Coríntios 9, é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele foi transformado pelo Senhor, e o amor do Senhor o constrangia. Aí sim, é 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. Ele, sendo tão abençoado, ele não conseguia conter aquela bênção para si apenas, ele precisava transmitir aquilo aos outros. Diga glória a Jesus. Ele foi muito perdoado. E Jesus disse em Lucas capítulo 7, no episódio daquela mulher que entrou na casa de Simão, e aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, e Jesus disse: quem é muito perdoado, muito ama. Diga glória a Jesus. Irmãos, já conhecemos este versículo, mas o Senhor quer fazer uma aplicação mais próxima de nós, nesta noite desse versículo. Quem é muito perdoado, muito ama. Deus faz isso conosco, nós demoramos para compreender essa verdade, mas um dia acabamos entendendo o quanto Deus nos perdoou. Irmãos, é porque quando nos convertemos, até sentimos o peso do pecado, mas não na sua dimensão exata, na sua dimensão real, porque nós não aceitamos assim que sejamos tão pecadores. Mas no caminhar com o Senhor, quando vamos conhecendo o quanto o nosso Deus é santo, a outra contrapartida desta verdade é o quanto nós somos pecadores. E daí nós vamos conseguindo compreender o quanto Deus nos perdoou. E daí isso vai aumentando o nosso amor pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, o Senhor quer trazer esta verdade para a nossa vida cotidiana, a nossa vida familiar. Diga glória a Jesus. Na tua vida familiar, quer que haja mais amor na tua família, tem que ter mais perdão. Fala para um lado, tem que ter mais perdão. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Quando há um perdão de verdade, nós temos a péssima mania de pormos panos quentes, situações mal resolvidas, e vamos levando para frente. Não, quando há perdão, quando há conversa, quando há confronto, e há perdão verdadeiro, isso aumenta o amor. Irmãos, na vida em igreja, quanto mais perdão, mais amor. Irmãos, quando caminhamos como igreja, as diferenças aparecem e temos que aprender a administrá-las, aprender a superá-las. Fala para um lado, superar as diferenças. E a única forma de viver em igreja é com
muito perdão. Fala para um lado assim, muito perdão, para haver mais amor. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse seu sentimento de dívida, ele se sentia em dívida para servir ao Senhor, para proclamar. E outra, ele não levava um evangelho apenas de palavras, ele dava a sua própria vida nisso, ele socorria os pobres. O livro de Atos tanto fala disso, dele se esforçando para atender os necessitados. E aqui nós vemos ele clamando ao Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Senhor, do qual toda a família nos céus e da terra toma o nome. Ele estava orando aqui não por ele, mas orando pelos outros, clamando. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou muito comigo nessa semana sobre a necessidade da intercessão. Fala para um lado, intercessão. Intercessão. Irmãos, a nossa convivência como igreja tem que ser uma convivência espiritual, usando as armas que o Senhor nos deu. Nós não podemos entrar em picuinhas, em discussões, em competições. Às vezes nas igrejas há muita disputa por atenção, disputa por espaço. Não. Irmãos, o Senhor quer que sejamos espirituais, e um dos caminhos mais espirituais que temos é o da intercessão. Fala para um lado, intercessão. Irmãos, nós temos que fazer as coisas da maneira menos humana possível, e mais divina possível. Tem algo errado na tua família? Ao invés de você falar, irmãos, a nossa primeira ação é falar. Não, antes de falar, ore. Fala para um lado assim, antes de falar, ore. Ore por este assunto. E ore, irmãos, e quando orar, procure ser o mais sincero possível, o mais franco possível nesta oração. Diga glória a Jesus. Eu estive lendo um livro essa semana, o livro fala muito sobre isso. Irmãos, na nossa comunhão com Deus, nós temos que ser completamente verdadeiros. Nós vamos assumindo algumas formas tradicionais. Toda a igreja tem lá as suas tradições, todas elas. E nós vamos, com o passar do tempo, assumindo e vamos ficando formais. Mesmo os mais informais acabam assumindo algum tipo de formalidade. Mas, irmãos, Deus quer a nossa integridade, a nossa sinceridade. Diga glória a Jesus. Está com problema na família, está com problema com algum filho? Então ore ao Senhor. Senhor, o problema é esse. Senhor, eu não sei se o problema está nos meus olhos, ou se o problema realmente é esse, mas eu quero, Senhor, que o Senhor haja. Se o problema é meu filho, transforme-o. Se o problema são os meus olhos, muda os meus olhos, mas resolve isso. Diga glória a Deus. Irmãos, porque Tiago 4 fala muito sério. Muitas vezes a oração não é atendida porque ela é mal feita. Mulher, irmão, quantas vezes a gente ouve a mulher dizendo assim: eu orei tanto pelo marido e nunca funcionou. Mas então orou errado, porque a oração certa sempre funciona. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes a mulher ora assim: Senhor, põe a mão no meu marido, quebra aquele coração de pedra, muda ele. E às vezes o coração de pedra é a mulher. Às vezes quem precisa de mudança é a mulher. Diga glória a Jesus. Então por que não faz uma oração mais real? Meu Deus, eu acho que o meu marido tem coração de pedra, mas se eu estiver errado e o coração de pedra foi o meu, então muda-me. Diga glória a Jesus. Está aqui o apóstolo intercedendo. Versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, riquezas da glória de Deus, Deus vos conceda que sejais corroborados. Corroborados quer dizer fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Repita comigo: Deus quer me fortalecer com poder no Espírito Santo no meu interior. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Deus quer fortalecer o nosso interior. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo sobre uma vida com Deus, comunhão com Deus intensa, cotidiana, diária. Irmãos, nós temos que
transparecer esta comunhão com Deus nas coisas mais corriqueiras e comuns da vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, vivemos em igreja, mas porque graças a Deus o tamanho das igrejas aumentou muito, o número de pessoas aumentou muito, e que aumente mais, que aumente 1000 vezes mais em nome de Jesus, como diz lá em Deuteronômio 1, diga glória a Deus. Então nós ficamos muitos. O culto ideal que diz lá em 1 Coríntios 14 um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação. Quer dizer, o culto que Deus pensou a nosso respeito seria um culto mais participativo, logicamente, em grupos menores, em que houvesse mais interação. Mas como as igrejas são enormes, se nós formos dar oportunidade para cada um, vai virar-se um culto interminável e não funciona muito. Diga glória a Jesus, mas nós não podemos perder isso da nossa mente. Por isso é que o Senhor está fazendo a igreja atualmente voltar ao plano daqueles grupos familiares. Diga glória a Jesus, que é muito de Deus. Irmãos, e sabe por quê? Sabe qual é o risco de uma estrutura como essa? Não estou falando de ninguém, estou falando de nós. Irmãos, porque igreja, se não tomarmos cuidado, vira assim uma casa de espetáculo religioso. Porque os irmãos sentam para assistir e quem está aqui está fazendo alguma coisa. Então parece que os irmãos estão assistindo e nós estamos fazendo. Só que isso fica assim, muito esquisito. Não foi feito para ser assim. Fala isso para um lado. Não foi feito para ser assim. Diga glória a Jesus. Quem está aqui em cima, irmãos, eu estou dizendo de mim, corre um perigo seríssimo de viver uma representação. Irmãos, porque eu orar na frente dos irmãos, eu levanto a mão porque tem 400 me olhando, eu levanto a mão e oro, eu sinto. Eu posso estar sentindo o Espírito Santo ou apenas força de 400 pessoas me olhando. Então eu posso orar, posso chorar, posso fazer... Mas isso que eu estou sentindo aqui, eu tenho que sentir sozinho na minha casa, no meu quarto, com a porta fechada. Diga glória a Jesus. Porque aquela é a espiritualidade autêntica, essa aqui é questionável. Diga glória a Jesus. Então, nós temos que ter uma vida com Deus 24 horas por dia. Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe qual o sentimento que eu já tive por muito tempo? Assim, ai, foi tão bom vir no culto. Ai, porque quando eu cheguei aqui no louvor, eu consegui me soltar. Ai, pastor, quando eu cheguei no louvor, eu consegui louvar. Você está errado. Por que você não fez isso durante o dia? Ah, porque eu não consegui me soltar. E por que não? Pergunta para nós assim, por que não? Porque essa estrutura favorece esse tipo de coisa. Porque estamos todos juntos, levanta os braços, fazem misericórdia. Mas eu digo por mim, eu já tive esse sentimento muitas vezes, e Deus está sempre me dizendo assim, está errado, está errado, está errado. Ai, pastor, eu cheguei no culto, daí eu me derramei. Por que não se derramou em casa? E se Jesus tivesse vindo antes do culto, você subia carregado por acaso? Fazem misericórdia? Que é isso? Diga glória a Jesus, se derrama em casa. A mesma coisa que você sente no louvor na igreja, você tem que sentir no louvor sozinho, em casa, você mesmo sozinho, sem instrumento, meio desafinado. Diga glória a Jesus. A mesma coisa. Aquilo é espiritualidade de verdade, autêntica. Que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Diga glória a Deus. Irmãos, tem que ser uma experiência interior, verdadeira. Diga glória a Jesus. Irmão, Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. 1 Coríntios capítulo 2. Ora, aquele que perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus, falando do Espírito Santo. Hebreus 4. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas. 3 versículos que foram citados para dizer que o Espírito Santo quer penetrar profundamente no nosso interior, para transformar o nosso interior, o mais profundo do nosso ser. Diga glória a Jesus. O livro de Provérbios diz, o coração com saúde é a vida da carne. Fala para um lado, coração com saúde. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus quer operar no nosso interior. E para Deus operar no nosso interior,
nós temos que nos derramar pessoalmente diante de Deus, e não apenas coletivamente. Por isso, meu amado, você tem que ter devoção pessoal com Deus. Na tua casa você precisa se derramar perante o Senhor, porque Deus quer curar o teu coração. Fala para o lado, Deus quer curar o teu coração. Diga glória a Jesus. Irmão, sou crente há tanto tempo, e de vez em quando eu descubro coisas em mim que são antigas, e que já deviam ter sido curadas, e não foram ainda. Mas e por que não foram? Porque não foi verbalizado isso em oração. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes porque frequentamos a igreja há muito tempo, e nós vemos, quando nós oramos, a gente usa um dialeto meio diferente, que não é o jeito da gente falar. Diga glória a Deus. A gente usa assim lógico, não somos uma igreja formal, já está assim bem melhor, tem lugar que é bem pior, mas mesmo assim, tem coisa que precisa mudar. Diga glória a Jesus. Tem coisa tua que você tem que verbalizar diante de Deus para Deus te curar. Diga glória a Jesus. Os maus humores, os maus pensamentos, coisa que você fica pensando com você mesmo, azedume que você tem contra o teu cônjuge, que você tem contra os teus pais, sabe, umas implicâncias interiores, coisa que você tem, que você não gosta, que você nunca falou, mas está lá, e você fica amargurando esse tipo de coisa, e o coração fica doente. Deus quer te curar. Fala para um lado, Deus quer te curar. Deus quer fortalecer pelo Espírito no homem interior, mas para isso, deixe Ele entrar. Fala para o irmão do lado, deixe Deus entrar no teu interior. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou muito forte ontem, aquele versículo da Epístola de Pedro. Batismo, não do aniquilamento do corpo da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Um versículo porque ele é escrito de uma forma tão difícil, que às vezes as pessoas não entendem. Irmãos, o verdadeiro batismo não é apenas um ritual. Deus não é dado a rituais no Novo Testamento. Irmãos, ser batizado por Deus nas águas e no Espírito significa sempre ter uma consciência sensível. Fala para um lado, sempre ter uma consciência sensível. Diga glória a Jesus. O que significa isso? Os assuntos nunca ficam fechados, eles sempre estão abertos, porque sempre podemos ter um conhecimento maior, mais amplo das verdades de Deus. Sempre temos que estar abertos à mudança. Diga glória a Jesus. Sempre podemos conhecer mais, sempre podemos mudar a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de sentir as coisas. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer nos encher do Espírito Santo no nosso interior. Pergunta para o lado assim, você está entendendo? Diga glória a Jesus. Continuando. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Louvado seja Deus. Irmãos, as fases do crescimento, as fases do amadurecimento são essas. A primeira, a pessoa se acha sempre certa. A segunda, a pessoa se acha sempre errada. A terceira, a pessoa não acha mais nada. Diga glória a Jesus. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 4. Em nada me sinto condenado, nem por isso eu me sinto justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha e Ele manifeste os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Diga glória a Jesus. Enquanto estamos na fase assim, eu me acho muito certo, ou eu me acho muito errado, eu estou na fase do eu. Eu me acho, ou eu me acho. A partir do momento que nós declaramos a nossa falência, fali. Diga glória a Deus. Daí você põe uma faixa assim, sob nova direção. Diga glória a Jesus.
daí você não acha mais nada. Daí a partir daí você diz assim: Senhor, o que o Senhor acha de mim? O que o Senhor tem a dizer? É isso que diz a Epístola de Pedro, de um espírito manso e quieto. Parou de achar. Ele quer saber o que Deus tem a dizer. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Diga glória a Jesus. Irmãos, fases de crescimento. No começo da vida cristã, nós assim, muitas vezes sentimos a presença de Deus de forma maravilhosa. E de vez em quando não sentimos a presença de Deus e ficamos muito incomodados com isso. Sabe qual é a fase de crescimento ao qual o Senhor quer nos levar? Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, independentemente de sentimento. Diga glória a Jesus. Quando a verdade de Deus fica escrita de forma tão objetiva dentro de você, que você sabe que Deus está contigo, porque está escrito isso, e Deus não mente. Diga glória a Jesus. Quer você sinta, ou quer você não sinta, você sabe disso. E você sabe que você tem que enfrentar o teu próprio interior, o teu próprio coração, e todas as lutas exteriores. Diga glória a Jesus. Você chegou ao ponto da fé, é porque Deus disse. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem trabalhado no meu coração, e de mim o Senhor tirou, eu já disse isso para os irmãos, eu para vítima nunca servi, estou servindo cada vez menos. Diga glória a Jesus. De vez em quando eu quero fazer comigo mesmo assim, ai, coitadinho de mim, eu penso, para coitado eu não sirvo. Fazer misericórdia, não. Irmãos, às vezes quando vem algum sentimento assim, ai, será que Deus me ama? Passou isso comigo essa semana. Um pensamento no meu coração assim, ai, será que Deus me ama? E na mesma hora eu sentia como o Espírito Santo falou comigo assim, é lógico que Deus te ama, mas não se fia nisso, meu filho, vai melhorando, viu? Diga glória a Deus. Deus te ama, lógico. Fala assim, lógico, mas vai andando. Fala assim, vai andando, vai andando. Tem muito pela frente. Diga glória a Deus. Isso que significa Cristo habite pela fé em vossos corações. Diga glória a Deus. Irmãos, fase inicial da vida cristã, oramos fervorosamente porque estamos com desejo de orar, estamos com as emoções a mil. Daí quando as emoções dão uma baixada, a gente não ora, ai pastor, eu estou passando num deserto, porque eu estou tão seco. Diga glória a Deus. Quando você cresce, meu filho, você ora por absoluta necessidade, com deserto ou sem, você sabe que é por questão de sobrevivência que você tem que orar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados quer dizer com raízes, e fundados, quer dizer com fundamento, como se fosse uma construção, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento. Diga glória a Jesus. Poderdes perfeitamente compreender. Fala para o mundo lado, perfeitamente compreender. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho de Deus é maravilhoso. E o caminho de Deus é amplíssimo. Salmo 119. A toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, da minha caminhada com o Senhor, muitos versículos que sabia de cor e achava que eu os compreendia. Chegaram momentos da minha vida em que eu vi que os versículos ou tinham uma interpretação bem diferente da que eu mesmo tinha dado, ou tinham uma aplicação muitíssimo maior. Por isso diz,
perfeitamente compreender. Fala para o mundo lá do Deus, quer aumentar a tua compreensão. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Deus quer que você seja mais compreensivo. Fala para o mundo lá do mais compreensivo. Diga glória a Jesus. Irmãos, falo de minha experiência. Muitas vezes acontecia comigo assim, em que eu via problemas dos outros, problemas da igreja, dois irmãos na igreja em crise, e eu ficava dizendo assim: nossa, né, mas que absurdo, as coisas na palavra estão tão claras, e eles estão se desentendendo. Ai, que coisa, fazer misericórdia. Típico comentário de soberba, porque eu estava me achando melhor do que os dois contendentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, até que o Senhor vai trabalhando e vai nos deixando mais sensíveis, mais abertos, mais compreensivos. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado, Deus vai fazer você se enxergar. Diga glória a Jesus, se enxergar. Irmãos, e o Senhor vai tirando as nossas barreiras, o Senhor vai nos quebrantando. Por isso que sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Irmãos, e o que acontece quando Deus trabalha em nós? Deus tira os nossos julgamentos e vai tirar mais ainda. Fala para um lado, vai tirar mais ainda. Diga glória a Jesus. Porque daí quando nós olhamos irmãos que estão assim, agindo contrariamente a versículos que para nós assim são tão elementares, na mesma hora que a gente vê isso, nós já nos lembramos, pois é, mas eu também caio em coisa tão elementar, e daí a gente fecha a boca, nos tornamos mais compreensivos com os outros. Diga glória a Jesus. E diz aqui, irmãos, largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus. Poderíamos falar largamente sobre isso, né? A altura do amor de Deus que nos leva até os mais altos céus, a profundidade que nos tira do mais profundo do abismo, ou que adentra no profundo do nosso coração, a largura do amor de Deus, largo o suficiente para acolher a todos. Diga glória a Jesus. O comprimento que atravessa de eternidade a eternidade. Diga glória a Deus. Mas o fato é, Deus quer que nós compreendamos o seu amor, o amor de Deus. Fala para um lado, Deus quer que você entenda o amor de Deus. Deus quer que você entenda o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Nós estamos na ceia. O que é ceia? Quer maior amor do que este? João 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus quer quebrar as barreiras em nossos corações. Ah, pastor, no meu já quebraram todas. Você que pensa. Fala assim, você que pensa. Tem muita barreira para quebrar. Diga glória a Jesus. Deus quer nos fazer receptivos. Glória a Jesus. Irmãos, uma das coisas, um dos sintomas de que nós precisamos conhecer mais a Deus, perfeitamente compreender. Irmãos, um dos sintomas assim de nossa comunhão com Deus muitas vezes ser no plano coletivo. Irmãos, aqui nós não temos um trato pessoal. Quero um exemplo que o Senhor falou comigo essa semana. Ouça. Se você consegue falar muito bem com crentes, mas não consegue falar das coisas de Deus com naturalidade para os descrentes, isso é um problema na sua
espiritualidade. É uma espiritualidade paroquiana, é espiritualidade de gueto. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Se com crente você fala numa boa, chega um descrente você já fica tolhido. Tem coisa errada nisso aí. Fala para um lado, tem coisa errada nisso aí. Diga glória a Jesus. Essa nossa dificuldade de falar do amor de Deus para todos. Diga glória a Jesus. Irmãos, nunca se esqueça disso. Não podemos viver dentro de quatro paredes de forma nenhuma. Irmãos, nós somos levados a pensar que o reino de Deus é isso aqui. Irmãos, o campo é o mundo, disse Jesus na parábola do trigo e do joio, em Mateus 13. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, o campo é o mundo. Meu amado, e evangelizar é difícil. Irmãos, e daí que nós nos flagramos. Por isso que nós precisamos perfeitamente compreender o amor de Deus. Irmãos, as pessoas que estão no mundo, no nosso serviço, na nossa sala de aula, são aquelas que Deus quer, é naquelas pessoas que Deus está interessado. E muitas vezes, por que Deus perguntou para Deus fez soar a voz para que Isaías ouvisse? A quem enviarei? Estava assim de crente em Israel, mas Deus não tinha nenhum para enviar, porque todo mundo com visão muito curta. E Deus teve que dar aquela experiência do profeta, que o profeta viu a santidade de Deus, os serafins dizendo santo, 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 e lógico, ele se sentiu absurdamente pecador, foi tocado, foi purificado, e se dispôs como um pecador redimido. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus quer nos dar um trato mais pessoal. Fala para um lado, trato pessoal. Meu amado, se você vai falar das coisas de Deus para alguém do mundo, Ele dá uma resposta atravessada para você e você já fica meio irritado. Não é porque isso está errado, você não compreendeu o amor de Deus ainda. É porque você só está acostumado a falar com crentes e todos que são da mesma denominação e todos que pensam mais ou menos do mesmo jeito e que não tem reação contrária. Isso é muito errado. Diga glória a Jesus. Irmãos, noite de ceia, o Senhor nesta noite está clamando pessoas para serem mais pessoais. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos nos fins dos tempos em que tudo está sendo massificado, mas meu amado, não adianta fazer discípulo, é pessoalmente. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Irmãos, Bíblia escrita é para quem já é crente, é para você ler. Irmãos, o mundo está querendo ver Bíblia encarnada, personificada em você. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes nós queremos pôr o versículo na mesa do vizinho do lado, para que o versículo fale com ele. Irmãos, 2 Coríntios 3, vós sois a carta de Cristo, escrita por nós, ministrada pelo Espírito de Deus, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas as tábuas da carne do coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer falar com os outros através da tua experiência de vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Compreender o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Nós estamos ouvindo isso na ceia. Nós vamos mudar hoje. A partir de amanhã você vai para o seu serviço, para a sua escola, para a sua vizinhança, para a sua casa, e o Espírito Santo vai te fazer lembrar disso. Diga glória a Jesus. É Deus em você. É isso que o mundo precisa ver para conhecer o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, então nós temos que ser mais compreensivos. Diga glória a Jesus. Irmãos,
O Senhor me falou tão forte nessa semana sobre aquele texto de Atos, capítulo 2, dia de Pentecostes. O Espírito Santo derramou e todos começaram a falar em outras línguas. E toda a multidão que estava em volta dos 120 discípulos, que estavam falando em línguas, era multidão de 18 nacionalidades diferentes. E eles disseram assim: cada um de nós está ouvindo eles falar das grandezas de Deus na nossa língua materna. Diga glória a Jesus. O Espírito Santo estava falando com cada um na língua materna, a forma mais pessoal, mais familiar possível. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus na língua materna. O que significa isso, irmãos? O crente tem que ser cada vez mais humanizado, compreendendo as pessoas, falando com as pessoas de um jeito que elas entendam. Diga glória a Jesus, do jeito que elas pensam. Então o crente tem que saber como eles pensam. Jesus não desceu até aqui para se fazer como nós, então irmãos, o crente tem que descer também. 1 Coríntios 9, Paulo dizendo assim: eu me fiz de tudo para todos, para por todos os meios ganhar alguns. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus está falando contigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, perfeitamente compreender com todos os santos o amor de Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e por isso que o Senhor vai sempre falando conosco. Irmãos, e todo culto, toda reunião, e sempre que vamos ler a palavra, o Senhor fala conosco, sempre para nos trazer de volta para o caminho verdadeiro, porque nós nos desviamos facilmente. A história do povo de Israel retrata muito bem a todos nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, e sabe o que eu descobri, agora que eu já estou com 30 e poucos, ou 30 e muitos? Fala assim, misericórdia. Os jovens vão ter uma surpresa. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, né? Esses pecados assim, né? Essa mente pecaminosa, isso é coisa dos adolescentes que estão fervendo nos hormônios. Isso é coisa assim dos jovens, né? Que estão assim, no vigor da sua força. A idade madura é pior para o pecado. Sabe por quê? Nós somos mais sem vergonhas. Fala assim, misericórdia. Nós temos mais argumentos para nos desculparmos. Nós temos mais... Irmãos, um adolescente não sabe se desculpar. Se ele é pego em flagrante, ele fica com aquela cara assim. Agora um quarentão, já entra com o seu discurso. Não é bem assim. Fala assim, misericórdia. E já entra com o jogo de cintura. Fala assim, misericórdia. O Senhor quer nos transformar. Fala para nós assim, Deus quer te transformar. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Diga glória a Deus. Jesus está falando hoje. Irmãos, nós vemos Davi jovem. Ele era tão ousado. Por isso, irmãos, que na juventude é uma idade bem própria de ser ousado, e tem que ser ousado mesmo. Davi, com Golias, ele estava completamente ousado e certo e abençoado. Agora, quando no episódio com a Batseba, não, ele já tinha uns 50 e poucos anos, já estava ele lá cheio do seu falar. Irmãos, confrontado com o profeta, veio o profeta na frente dele e ele, passível, fazia misericórdia. Irmãos, o Senhor quer nos transformar. Precisamos conhecer o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha o versículo. Poderdes perfeitamente compreender qual seja a altura, o comprimento, a largura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, transmitir a verdade de Deus não é de forma coletiva. Ai, pastor, eu quero tanto que um colega de serviço se converta, então ora comigo para eu trazer ele no culto. Gracinha, né?
Fala assim, gracinha, né? Vamos orar para você ser cheio do Espírito Santo e você conseguir transmitir na tua vida a verdade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e conhecer o amor de Cristo significa um sentimento como o de Paulo. Nós temos que proclamar. Irmãos, a nossa vida nesta terra só tem sentido se for para proclamar as grandezas de Deus. Nós só estamos aqui porque tem gente que precisa ouvir, e Deus precisa de boca para falar, e Deus precisa de boca de gente. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E, veja só isso. Por que adulto não gosta de falar das coisas de Deus para a criança? Por quê? Irmãos, aí que pega um negócio e que nos flagra também, quando mostra que a nossa espiritualidade está errada. Se você não consegue falar da verdade de Deus para uma criança, você não vai conseguir falar com quem está perdido no mundo, que ele, para as coisas de Deus, é como quem nem nasceu ainda. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas eu falo para a criança, mas ele não entende. Então muda o vocabulário. Se você já é adulto, fala de outro jeito. Desce mais. Fala para nós assim, desce mais. Faça-se entender. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que nós não podemos ficar presos entre nós. Senão, irmãos, fica assim, o nosso nível de exigência é cada vez maior. Eu não posso vir pregar para os irmãos aqui um texto bem fácil, que os irmãos vão ficar com cara de enfastiada. Ai, acho que o pastor não meditou muito essa semana, não, porque isso eu já ouvi. Mas em misericórdia, ficamos tudo muito exigentes, que os sermões têm que ser assim, elaboradíssimos para atender o padrão de qualidade. Mas em misericórdia. Daí vamos ficando cada vez mais exigentes. Daí lógico, quando vem alguém que está perdido no mundo, nós ficamos com um discurso assim, tão elaborado que ele não entende nada. Diga glória a Jesus. Porque não sabemos descer. Fala para um lado, tem que saber descer. Descer. Diga glória a Jesus. Descer. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, o objetivo de estarmos aqui é para dizer o que o Senhor fez por nós, é para testemunhar para sempre a grandeza da misericórdia, do amor e da paciência de Deus. Senhor amado, só tem um motivo, glória a Deus, só tem um motivo de vivermos, é para dizer para quem está perto, para quem está longe, Senhor, é para viver, é para respirar, é para transmitir a glória de Deus, para refletir a glória de Deus. Senhor amado, nós queremos compreender mais. Meu Deus, hoje culto de ceia, faz-nos compreender mais, Senhor. Faz-nos entender mais. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Vai tocando, Senhor. Senhor amado, quebra as nossas resistências. Meu Deus, nós queremos ter a graça de Deus para falar das coisas do Senhor de forma compreensível. Nós queremos ser mais pessoais, Senhor. Nós queremos, meu Deus, ganhar mais gente. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, queremos, quando falar com o perdido, saber relevar o que dá para ser relevado, saber, Senhor amado, deixar muita coisa para depois, e ir transmitindo, meu Deus, com graça. Meu Deus, vai trabalhando o Senhor em nome de Jesus. Aquele